Parece que os chineses estão querendo mesmo investir pesado na América do Sul. Desta vez, o alvo é a Argentina, nosso vizinho hermano que sofre atualmente com altos índices de inflação e de miséria, sob a batuta do maestro Alberto Fernandes, o poste da Cristina Kirchner. A propósito, um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal é justamente aquele em que eu falo a respeito da Argentina. Vale a pena dar uma conferida caso você ainda não tenha visto. Os interesses chineses no país sul-americano não são nada modestos. Ao que consta, trata-se de um massivo montante de 23,7 bilhões de dólares a serem despejados na Argentina, no intuito de financiar obras de infraestrutura em diversos setores como hidrelétricas, ferrovias, mineração, entre outros. Mas então fica a pergunta: quais são os reais interesses chineses nessa história toda? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, e Xi Jinping, da China, se encontraram recentemente, dia 6 de fevereiro, numa tentativa de estreitar os laços entre os dois países e viabilizar os tais investimentos em infraestrutura direcionados ao país latino-americano por meio da ação do governo chinês. Supostamente, o gigante chinês estaria interessado em compartilhar oportunidades e negócios de desenvolvimento para ajudar a Argentina a expandir as exportações e modernizar a indústria, seja lá o que isso signifique. Embora este seja o início da parceria entre China e Argentina, o fato é que a nação comunista já vem investindo há um bom tempo em várias partes do mundo, naquilo que hoje já é conhecido como a nova Rota da Seda. Se você se lembra ainda dos conteúdos aprendidos naquelas aulas enviesadas de história na época da escola, você certamente deve se lembrar também da Rota da Seda original, um conjunto de caminhos e destinações utilizados há milênios por povos que habitavam a região atual da China e que dominavam a arte de extrair os fios de seda e de comercializar esse produto com várias partes da Ásia e posteriormente da Europa. Portanto, a ideia de uma nova Rota da Seda faz alusão a esse passado, numa indicação de que novos caminhos ligando a China ao resto do mundo estão sendo abertos, desta vez não para levar tecidos ao Ocidente, mas sim para irrigar diversos países com os recursos aparentemente inesgotáveis oriundos do gigante chinês. Esse longo processo de investimentos começou há quase 10 anos, em 2013, e de lá para cá a China já despejou nada menos que 40 trilhões de dólares em inúmeros países ao redor do mundo, em vários continentes, investindo especialmente na área da infraestrutura, algo que parece ser a especialidade da China, diga-se de passagem. É claro que essa montanha de dinheiro sendo despejada nos cofres de governos mundo afora deixa muita gente animadinha, e o próprio Banco Mundial já classifica a nova Rota da Seda como o maior programa de investimentos em infraestrutura do mundo. Parece uma grande empreitada, não é mesmo? Trazendo essa história um pouco para a nossa realidade. A China possui investimentos em quase todos os países da América do Sul, especialmente aqui no Brasil, onde o gigante comunista investe 45% de todo o valor destinado à região. Sozinho, o Brasil corresponde a 4% de todo o investimento da tal nova Rota da Seda, mas o interesse dos chineses, naturalmente, é aumentar ainda mais o montante dos investimentos. Conversas foram feitas na época de Dilma Rousseff e de Michel Temer, mas atualmente, não só por questões diplomáticas, mas também devido à pandemia, os investimentos não progrediram, pelo menos por enquanto. É claro que os economistas mainstream ficam em polvorosa com a possibilidade de o Brasil ceder às investidas chinesas, como era de se esperar. Elias Jabbour, professor da UERJ, por exemplo, diz que o Brasil poderia trocar soja, petróleo ou minério de ferro por grandes obras públicas no país, como, por exemplo, a triplicação das linhas de metrô de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, para isso, o país teria que se reorganizar para receber investimentos chineses e retomar sua política externa.
Já de acordo com Javier Vadel, professor da PUC Minas, existem algumas pesquisas do Banco Mundial que mostram que os investimentos da nova Rota da Seda têm diminuído os custos do comércio mundial. Embora, porém, a mídia tradicional, em grande parte financiada pela China, diga-se de passagem, pinte os investimentos chineses como uma nova globalização, um modelo econômico vitorioso que poderá unir o mundo em torno dos genuínos interesses comerciais, o fato é que a coisa não é tão bonita assim. Existem muitos outros interesses envolvidos nessa história, especialmente geopolíticos. A China quer expandir sua influência para tantos países quanto for possível, numa tentativa de reorganizar a ordem mundial ao redor de Pequim, usando como moeda de troca sua imensa população, seus crescentes gastos em commodities e, especialmente neste caso, seus aparentemente infindáveis recursos para financiamento no exterior. O caso africano é um dos mais emblemáticos. Naquele continente, a China possui uma quantidade enorme de investimentos, em condições para lá de estranhas e desfavoráveis para os credores. Além disso, os investimentos lá realizados são dos mais faraônicos e inviáveis que se possa imaginar. Pense, por exemplo, na grotesca construção da nova capital do Egito, uma cidade criada inteiramente do zero e que possui um generoso financiamento chinês na casa dos 20 bilhões de dólares, e você saberá do que eu estou falando. Aliás, para mais detalhes sobre os investimentos chineses na África, eu recomendo o excelente vídeo do Marco Batalha, de nome A Armadilha Chinesa para a África, que estará disponível aí no card. Inúmeros outros países estão às voltas com dívidas gigantescas contraídas junto à China. Laos, por exemplo, possui junto aos chineses uma dívida equivalente a 40% do seu PIB. Outros tantos países se encontram atualmente super endividados, em função de financiamentos chineses direcionados para projetos de infraestrutura que se mostraram, olha a surpresa, um completo fracasso. Casos de taxas de juros altas, planejamento mal feito e alto grau de endividamento não faltam. Em alguns casos, novamente, zero surpresa envolvida, os países terão que recorrer ao FMI para bancar suas dívidas junto à China. Me diga se isso é ou não é uma baita de uma furada. E se isso já não fosse o suficiente, há ainda denúncias envolvendo ações de espionagem por parte da China, especialmente nos casos que envolvem instalação de infraestrutura de telecomunicações. Você sabe, aquelas redes 5G da Huawei. Ou seja, não basta o superendividamento dos países por meio de condições nada camaradas, com cláusulas contratuais que, em muitos casos, violam inclusive a soberania nacional dos devedores. Agora, a China parece também querer usufruir de seu passe livre nessas regiões para montar uma extensa rede de espionagem tecnológica, a fim de violar segredos políticos e comerciais. Meus amigos, essa nova Rota da Seda não é brincadeira. Porém, aqui se faz necessário analisar toda essa questão sob a sólida ótica da economia austríaca, que, como eu expliquei no meu vídeo de nome Você é Libertário ou ANCAP, é o fundamento econômico que, junto com a base filosófica libertária, compõe o anarcocapitalismo. Por mais que inúmeras pessoas insistam em dizer que a China está fazendo excelentes jogadas geopolíticas, mexendo corretamente as peças no tabuleiro internacional e coisas do tipo, nós, libertários, precisamos reafirmar o óbvio, dizer que o rei está nu. O governo comunista da China é um Estado, um planejador central gigantesco que, por definição, é ineficiente, é um destruidor de recursos escassos. Não, a China não está desenvolvendo o comércio global, como quer fazer parecer o Banco Mundial, nem está fortalecendo sua posição geopolítica, como inúmeros adoradores do Deus-Estado parecem querer afirmar. O que o governo da China está fazendo é, isso sim, desperdiçando recursos em investimentos que, na maior parte dos casos, não são viáveis, não são desejados pelo mercado e não trarão retorno econômico algum. Ou seja, os chineses estão fazendo, ao redor do mundo, aquilo que eles fizeram durante décadas em seu próprio país. Canteiros de obras estão sendo abertos na América do Sul, na África, na Ásia. Rios de dinheiro estão sendo despejados em projetos faraônicos e, no final das contas, nada disso trará retorno financeiro, nem para os países devedores, nem para a credora China. Não há nada de novo aí se pensarmos direitinho. Esse é apenas o jeito chinês de inflar um balão de desenvolvimento econômico, uma bolha que fatalmente haverá de explodir. Há décadas a China vem fazendo isso em seu próprio território, levantando cidades no meio do nada, nas quais ninguém vai morar, construindo pontes, hidrelétricas,
prédios e mais uma variedade inimaginável de itens de infraestrutura apenas para inflacionar os números do seu PIB, fazendo a mídia especializada internacional ressoar, ano após ano, os falsos números do crescimento econômico chinês, movido a desperdício de recursos escassos em projetos que não possuem qualquer viabilidade e interesse econômico legítimo. Ninguém está a salvo do problema do cálculo econômico descrito por Ludwig von Mises há um século, nem mesmo o grande e robusto governo chinês, visto por muitos como um exemplo de coordenação e eficiência a ser seguido. Na verdade, quanto maior o governo, quanto mais centralizada e burocrática a sua estrutura, maior tende a ser o baque. E, tragédia das tragédias, quanto mais tempo a coisa leva para acontecer, maiores são os danos percebidos quando todo esse frágil castelo de cartas econômico finalmente colapsar. Confie em mim. Tempos sombrios estão pela frente. É triste ver como a Argentina se mete em mais essa roubada, como se fosse a melhor decisão econômica a se tomar. Antes desse encontro, nossos irmãos eram um dos poucos países do subcontinente que ainda não tinham sido infectados com os investimentos inviáveis chineses. Agora, porém, eles parecem ter embarcado legal nessa história, e as consequências para aquele país não serão nada agradáveis. Quase sendo uma especialista em calotear dívidas, a Argentina certamente está se enveredando novamente por esse caminho. Além desse claro problema, também há todo aquele conjunto de desastres que sucedem uma sequência de investimentos mal planejados. O que a China está fazendo, a despeito de seu objetivo tácito, que é se tornar a potência mundial hegemônica nas próximas décadas, é basicamente exportar o seu colapso financeiro para o mundo. Todos aqueles países que forem contaminados com os péssimos investimentos concebidos pelos planejadores políticos chineses acabarão por compartilhar, em alguma medida, do colapso financeiro chinês quando este acontecer. E olhando para os recentes acontecimentos envolvendo o gigante asiático e a insolvência de diversas de suas empresas de infraestrutura, podemos imaginar que esse colapso não está muito longe. E ai de quem depender do dinheiro chinês quando isso acontecer. Fica, portanto, o recado, não apenas para os argentinos que resolveram logo agora entrar na barca furada da nova rota da seda chinesa, mas também para todos os outros países, e também para todos aqueles que ainda acreditam que a China é o modelo de eficiência do planejamento econômico centralizado. Os maus investimentos sempre cobram a sua conta, e todos os que estiverem envolvidos com eles pagarão o preço mais cedo ou mais tarde. Essa dura realidade não pode ser maquiada nem pelos falsos números do PIB chinês, nem pela propaganda enviesada da mídia mainstream. Quando as economias envolvidas colapsarem, tal como aqueles prédios chineses que foram construídos para anos depois serem simplesmente demolidos, bem, quando isso acontecer, aí será tarde demais para entender que quanto maior é o Estado, maior é a tragédia que ele causa.